Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Glória a Deus. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 1. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de um dos pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Feche a sua Bíblia, poder sentar em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, vamos olhar para este texto sagrado que acabamos de ler. Este texto ele vai nos falar acerca de um acontecimento bíblico muito conhecido da igreja. Depois da morte do rei Saul, pelas mãos dos filisteus, lá no monte Gilboa, no ano de 1004 a.C., a Bíblia vai dizer que a casa de Saul ficou sem herdeiros, porque Jonatas, seu sucessor, ele morreu em combate juntamente com seu pai. Um outro filho que ele tinha, chamado de Isbaal ou Isbosete, foi assassinado por comandante das tropas em pouco tempo depois que ele assumiu o trono. O único parente vivo que tinha o sangue de Saul era Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. A história vai dizer que quando ele tinha apenas 5 anos, quando houve-se a notícia que Israel perdeu a batalha dos filisteus, a sua babá, naquela força para fugir, ela pega aquela criança, ela sai correndo. A Bíblia vai dizer que ela tropeça e aquela criança quebra os seus 2 pés, suas 2 pernas. Ele ficou aleijado de ambos os pés. Aquela criança cresceu cheia de traumas. A palavra trauma significa ferida. E psicologicamente há uma interferência forte o suficiente para mudar uma direção original. Por quê? Porque Mefibosete perdeu o posto de príncipe e de herdeiro real. Ele também não poderia jamais ser guerreiro em Israel. Além de perder toda a sua família, ele agora teria que carregar uma maldição, porque segundo a lei judaica, nenhum homem com deficiência física ou mental poderia ser rei ou sacerdote. E para piorar a situação dele, Mefibosete não era o seu nome de batismo, muito pelo contrário. Quando aquela criança nasceu, Jonatas, ele diz: o seu nome será chamado Meribe Baal, que significa herói do Senhor. Só que depois que ele caiu na mendigância, estava abandonado, ele recebeu um apelido, passaram a chamá-lo de Mefibosete, que significa da boca da vergonha. Sabe o que eu aprendo aqui? O diabo ele quer nos humilhar. O diabo ele quer destruir os nossos sonhos, os projetos que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele quer destruir a sua história. Aquilo que o Senhor projetou para você, ele quer arruinar. Em vez de você ter o nome de homem de Deus, de mulher de Deus, ele te coloca apelidos. Você passa a ser conhecido por apelidos, e as pessoas já começam a te ver como uma prostituta, como um homossexual, como uma pessoa que perdeu o chamado de Deus.
Mas não aceite isso nesta noite. O Senhor tem nos dado um chamado específico para as nossas vidas. E o inimigo, ele não pode destruir aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Davi e Jonatas tinham uma profunda amizade. Certa vez, Davi jurou a Jonatas que quando ele se tornasse rei em Israel, ele iria cuidar da sua família, da família de Jonatas, que era algo completamente contrário do que acontecia. Porque quando o rei assumiu o trono, a primeira coisa que ele ia fazer era matar toda a descendência do antigo rei. Não sobrava nenhum para contar a história. Davi faz diferente. Ele fala: quando eu assumir o trono, eu vou cuidar de você e da sua família. Só que o tempo passa. Jonatas morre no combate. E agora, depois de passar tanto tempo, Davi se lembra da promessa que fez para o seu amigo. E ele manda chamar Ziba, o servo, e fala: Ziba, há alguém que ficasse da casa de Saul para que eu me faça bem por amor de Jonatas? Ziba começa a puxar a memória e ele fala: Rei Davi, existe um, e ele vive na casa de Maqui. Ele mora de favor num lugar chamado Lodebar, que significa sem pasto. O nome dele é Mefibosete, e ele é aleijado de ambos os pés. Lodebar, naquele lugar, animais não poderiam viver lá. Sabe por quê? Era uma terra morta, era uma terra esquecida, era o lixão da cidade, era um lugar designado aos doentes, miseráveis, cegos e leprosos. E a história vai dizer que por quase 20 anos Mefibosete viveu ali, esquecido, desprezado, abandonado. Ninguém se lembrava mais dele, da sua história, do que ele tinha feito. Ele foi simplesmente apagado, deletado da memória de todas as pessoas que viveram ali. Talvez você é um esquecido. Talvez você é uma pessoa que durante muito tempo ninguém se lembrava mais de você. Você foi chamado por Deus. Você foi gerado por Deus para ser um pregador do Evangelho, para ser uma mulher cheia do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus. Mas o inimigo usou suas estratégias para que você fosse esquecido, para que você fosse Mefibosete. Louvado seja Deus. Talvez tudo na sua vida deu errado até aqui. Talvez os seus sonhos foram frustrados até aqui. Mas Deus tem promessa para mim e para você. Há um tempo de refrigério para as nossas vidas. Há um tempo do cumprimento das promessas para as nossas vidas. Eu quero dizer a você que Deus não te esqueceu. O mundo pode ter te esquecido. Alguém que pode ter olhado para você e dito: não vai dar nada. Só que quando Deus ele faz algo, é para acontecer. E se nós estivermos dentro do projeto de Deus, se cumprirá para a glória do seu nome. 20 anos. E a história vai dizer que de repente naquela terra morta chega uma carruagem real e leva Mefibosete até o palácio real. Você pode imaginar Mefibosete diante do rei Davi. Imagina a frustração. Rei Davi, um homem cheio do poder de Deus, assumiu o trono. E de repente Mefibosete olha para ele e diz: eu poderia estar lá, só que tudo foi mudado na minha vida. Então vem a frustração. De repente você pode olhar para você e sentir frustração, porque pessoas que começaram juntos com você estão longe e você estagnou na sua vida. Eles cresceram ministerialmente, financeiramente, e você não conseguiu acompanhá-los. Por que, pregador? Porque você se tornou paralítico durante muito tempo. Quem sabe uma disciplina, quem sabe desânimos, quem sabe decepções, quem sabe sonhos lançados dentro de uma cisterna, como fizeram com José. Mas nessa noite eu quero dizer algo para você: o rei está olhando para você agora.
para não esquecer. As promessas que Mefibosete recebeu da boca do rei Davi, essa noite o Senhor faz para você. Deus confirma as promessas que Ele tem na sua vida. E a primeira promessa que o Senhor tem para mim e para você é: usarei contigo de misericórdia. Aleluia. Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são o motivo de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É a misericórdia de Deus que nos sustenta, é a misericórdia do Senhor que está sobre nós para nos abençoar. Quando eu olho para os evangelhos, eu vejo Jesus indo para as partes de Tiro e de Sidom. E a Bíblia vai dizer que lá havia uma mulher cananeia. Ela seguia atrás de Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está terrivelmente endemoniada. Era uma mulher cirofenícia, era uma mulher grega pagã. E Jesus faz silêncio. Ela seguia atrás de Jesus gritando, e Jesus seguia em silêncio. As pessoas diziam: despede-a, ela vem gritando atrás de nós. Aquela mulher era tida como idólatra, porque os cananeus, eles adoravam um Deus que era um homem que carregava 2 cães. E por causa dessa idolatria, os judeus desprezavam os cananeus e os chamavam de cães, dizendo que o Deus deles tratam eles como se fossem cães em coleiras. Então eles eram desprezados. Aquela mulher seguia gritando. Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas sabe o que ela fez? Em vez de ela virar as costas, depois que ela adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus foi mais profundo. Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar, olha só, aos cachorrinhos. Jesus joga na cara dela aquilo que a cultura judaica falava sobre eles, mas mesmo ela sentindo aquela afronta, mesmo ela sendo provada por Jesus, sabe o que ela diz? Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Aqui há algo glorioso nessa passagem. Porque os judeus, irmãos, eles não comiam como nós comemos hoje, mesas que são altas. As mesas eram no chão. As pessoas se deitavam com os pés longe da mesa e a comida perto da boca. Então não tinha como cair migalhas no chão, porque já estavam no chão. Aquela mulher não estava se referindo à mesa dos judeus. Aquela mulher se referia à mesa celestial. Ela estava dizendo: Jesus, eu aceito as tuas migalhas, porque eu sei que tu és o Filho de Deus. Talvez você se sinta humilhado. Talvez Deus fez silêncio para você até agora. Mas chegou um tempo onde Deus, Ele vai derramar chuvas de bênçãos. Ele vai abrir portas. Ele vai te abençoar de forma soberana. Sabe por quê? Porque o Senhor diz a nós hoje: usarei contigo de misericórdia. Segunda promessa, Davi diz a Mefibosete: restituirei as suas terras. A palavra restituir significa entregar, devolver, repor. O Senhor quer trazer de volta aquilo que você perdeu, aquilo que saiu da sua vida. Ele quer trazer de volta. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jó, homem fiel, temente a Deus, íntegro, que se desviava do mal, perdeu seus bens, perdeu sua família, sua saúde. E quando todos pensavam que o patriarca iria comemorar, sabe o que ele diz? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Ainda que minha pele seja consumida, em minha carne eu verei a Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, o Senhor pode arrancar a pele de sobre a minha carne. O Senhor pode me deixar em carne viva. Eu posso estar agonizando de tanta dor e sofrimento,
Davi diz a Mefibosete: de contínuo, todos os dias, comerás pão na minha mesa, comerás pão na minha mesa. Deus está dizendo que Ele vai nos honrar, que tem lugar de honra para você. Isaías vai dizer que depois de uma grande vergonha, o Senhor trará sobre nós dupla honra sobre as nossas vidas, porque o Senhor vai nos honrar. Mefibosete, ele foi respeitado como príncipe, ele foi convidado ilustre do rei, ele foi morar na casa do rei, se vestir com as roupas reais, comer da mesa do rei. Sabe o que significa isso? Você não é um qualquer, você não é um indigente, você é filho de Deus, filha de Deus, você tem direitos reais no teu sangue. O teu sangue tem o poder da glória de Deus. Você tem o poder de Deus na sua vida, você é filho de Deus. E assim como Deus tirou Mefibosete de Lodebar e o fez morar na casa do rei, assim como Deus tirou José da prisão e o fez governador